Muito bem, pessoal, bom dia. E estamos aí começando do ponto em que a gente parou na última aula, né? A gente tinha terminado ali de falar da modernidade líquida, daquela ideia do Zygmunt Bauman, né? De uma sociedade em que todas as estruturas elas vieram a ter um processo de fragmentação e aí a consequência disso é a enorme dificuldade do indivíduo de fixar a sua própria identidade, né, no mundo moderno, né, em que os processos de ser eles foram substituídos ou intermediados por um processo de ter, né? E a partir daí a gente fez a seguinte pergunta: como é possível nós fixarmos um indivíduo e ao mesmo tempo estabelecer um processo de cidadania numa sociedade com essas características? Bom, antes de respondermos a essa pergunta, na verdade, a gente cabe nós pensarmos o que é a cidadania e qual a diferença entre o cidadão e o indivíduo propriamente dito, né? Então, para isso, nós vamos começar esse nosso encontro brincando aqui com o Press, né? Pronto. Nós vamos começar retomando aquele ciclo de Hegel que a gente já tinha visto há muitas aulas atrás aí, em que a gente tem aquele ciclo da evolução da consciência, que por sua vez também é o ciclo da evolução do indivíduo, que também é o ciclo da evolução de toda a humanidade em determinados períodos, que também é o ciclo de evolução da ciência, da tecnologia, da cultura, né? Em que a gente tem ali, primeiramente, uma tese. Essa tese, paralela a ela, nós temos uma antítese, que geralmente é contrária a ela, até nós chegarmos em um momento de crise. Essa crise ela vai produzir uma ruptura da posição entre a tese e a antítese assume o lugar, mediante um processo de revolução. A gente viu que essa revolução ela pode acontecer no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da cultura e no campo da sociedade propriamente dita, que vai ser o nosso objetivo hoje. A gente viu também que essas transformações elas têm mecanismos de ação dessa consciência humana que se dá por meio da ciência, da tecnologia e da cultura, né? Então, geralmente, nós temos esse processo de evolução em que nós temos essa inter-relação entre tecnologia, ciência e cultura. Uma, ela vai modificando, ela vai influenciando a outra, que também se modifica e que também influencia a outra, e assim a gente vai avançando de cultura oral para cultura escrita, para cultura impressa, para cultura de massas, para cultura das mídias. A questão é, e a sociedade? Porque aqui a gente está falando de elementos como cultura, tecnologia, ciência, mas e a sociedade, a relação entre os homens, né? Como que isso também vai passando e que elementos, que conceitos estão presentes ali que explicam o tempo em que essas modificações acontecem em um processo evolutivo da consciência. E é aí que nós temos a chamada macrofísica social. O que é uma macrofísica? A macrofísica, primeiro, é uma visão muito ampla de como a sociedade ela é constituída, tá? E nós temos quatro elementos, quatro conceitos estruturantes que até o presente momento a gente não falou. O único que a gente chegou a mencionar foi a liberdade. Mas agora a gente vai perceber que a liberdade ela não ocorre sozinha e que ela, na verdade, ocorre dentro de um mecanismo social mais amplo, em que nós temos quatro elementos. O primeiro deles, o poder. Segundo, a autoridade. O terceiro é a liberdade. E o quarto, a autonomia.
É na inter-relação entre esses 4 elementos e no equilíbrio ou desequilíbrio deles que vai ocorrer o espaço da cidadania. E, por sua vez, também o espaço do indivíduo. E, portanto, a identidade social. Então, vamos lá, vamos começar do poder. Antes de mais nada, o que vem a ser poder? Basicamente falando, poder é uma capacidade. É uma capacidade de exercer, é uma capacidade de realizar, é uma capacidade de impor uma ação ou uma vontade, ou sobre os outros, ou simplesmente sobre a natureza. Mas o poder é essa capacidade de impor a própria vontade sobre a realidade. Quando se faz isso, sente-se o poder. O poder se exerce principalmente mediante a autoridade. Porque a autoridade, ela é um reconhecimento desse poder. E o reconhecimento por outras consciências. Lembra que a gente tinha visto que, para Hegel, inicialmente a gente tem uma consciência que se sente isolada e que ela se reconhece ao exercer o poder. Só que esse reconhecimento não basta para ela. Porque ela vai encontrar outras consciências, ela vai encontrar outros indivíduos, vai encontrar outras pessoas. E quando eles reconhecem o poder que essa pessoa tem, isso implica num reconhecimento da autoridade desse poder sobre elas, da autoridade dessa vontade sobre elas. Então, se o poder é a imposição de nossa vontade sobre outras, a autoridade é a força de reconhecimento deste poder. Portanto, é importantíssimo para aquele que exerce o poder saber que ele é reconhecido na autoridade desse poder, porque isso significa um reconhecimento do poder dele e um reconhecimento da identidade dele. Quando nós exercemos poder, quando a gente faz alguma coisa, quando você tem um impulso, uma vontade de realizar algo, você vai e realiza, você experimenta o sentimento de liberdade, que é o quê? O sentimento de deslimitação. Aquele que sofre com o poder do outro se sente limitado, portanto ele não se sente livre. Aquele que exerce o poder sobre qualquer condição que seja, enquanto ele está exercendo esse poder, ele sente esse exercício da liberdade, que é o exercício da ação, e o exercício da manifestação da vontade. Então, o que é a liberdade no campo social? É a manifestação da nossa vontade, que se dá mediante o poder e que se exerce por meio da autoridade. Por último, nós temos a autonomia. Somente quem tem liberdade pode exercer autonomia, que é gerir a si próprio, que é agir por si mesmo, que é saber que ele é independente. Só que essa questão da autonomia ela é muito interessante, por quê? Ninguém, por mais poder que tenha, ou por mais liberdade que exerça, ela consegue realizar tudo. Veja, um jogador de futebol, ele pode ser um excelente jogador de futebol, mas ele precisa que alguém tenha feito a bola. E ele precisa que alguém tenha feito o campo de futebol, senão ele não vai conseguir exercer a sua autonomia enquanto jogador. Então, justamente pela nossa necessidade de autonomia, nós acabamos buscando outras pessoas e percebemos o que? Uma interdependência entre nós e elas. E é justamente nessa troca de valores, nessa troca de capacidades, nessa troca e compartilhamento de poderes, é que vai se exercer a cidadania. Portanto, o que é o indivíduo? O indivíduo é quando ele age solitariamente, sem se conectar com o outro. Cidadão é quando você age em função de uma comunidade que está ao seu redor, que também exerce poder, que também é livre, que também possui autoridade na sua área de poder e que, justamente para que cada um consiga ter autonomia,
eles são interdependentes e compartilham o conhecimento, a capacidade que eles têm, né? Então, o conceito de comunidade é exatamente esse conceito de compartilhamento de poder e construindo essa cadeia de poder compartilhado, autoridade compartilhada, liberdade compartilhada, autonomia compartilhada, e aí nós temos a cidadania, né? Então, esses 4 conceitos estruturantes, eles são fundamentais para que a gente possa avançar na ideia de uma cidadania e na ideia do próprio fundamento de uma macrofísica social, ok? Agora vamos lá. Entendemos essas relações, espero que tenham entendido, senão a gente tira a dúvida depois. Veja que o que acontece. Percebemos uma coisa óbvia. No primeiro modelo que eu apresentei, nós não temos uma concentração de poder. O poder está sendo compartilhado e exercido individualmente ao mesmo tempo. Agora nós temos um elemento chamado catalisador, que é o quê? Ele ocorre quando a interdependência entre os indivíduos para exercerem a sua autonomia faz com que em determinadas circunstâncias ocorram condições para a concentração de poder. Isso ocorre quando alguma necessidade faz com que um grupo submeta ou venha convergir suas vontades com a de alguém ou grupo específico. Veja que muitas vezes o que acontece? Embora você tenha uma comunidade independente na sua autonomia, mas interdependente no seu compartilhamento, apareça uma necessidade. Essa necessidade faz com que boa parte do grupo, ou todo o grupo, comecem a fazer uma conversão de poder para alguém que tem mais capacidade do que os demais. Vamos pensar na seguinte situação. A gente veja que nós temos um modelo aqui do lado que mostra o que é uma balança de poder. De um lado, nós temos uma tese, ou seja, uma posição anterior, um estado anterior, em que o poder estava todo concentrado ali numa determinada divisão. Só que aqui do lado a gente já percebe o quê? Que tem uma antítese, uma outra nova condição, ou uma outra situação de poder, e por força da necessidade, ela já está adquirindo cada vez mais pessoas que estão convergindo para ela. Então o poder dela está aumentando enquanto o da outra está diminuindo. Esse poder, naturalmente, ele é concedido mediante o reconhecimento da autoridade. A autoridade é reconhecida diante dessa necessidade. Vou dar um exemplo. Imagine aí uma sociedade fictícia, arcaica, baseada apenas na coleta de frutas. Então, a tese, ou seja, aquilo que é predominante naquela sociedade, são os catadores de fruta, aqueles que conseguem subir melhor nas árvores, aqueles que conseguem pegar os frutos mais bonitos. Esses são os caras da vez. Por quê? Porque eles são aqueles que têm o maior poder, porque têm a maior capacidade. Então, tem aqueles que não conseguem subir na árvore, só conseguem subir em árvores menores, e tem aqueles que escalam as maiores árvores para pegar as melhores frutas. Qual que é o paradigma? O catador de frutas. Onde está a maior concentração de poder? Neles. Só que aí o que acontece? Não existem só eles. Existem um pequeno grupo que prefere se aventurar nas florestas e caçar animais. Mas esses caras, veja, eles falam, a gente caçar, mas a gente tem tanto risco, né? Tem tanto trabalho, imagina, outro animal ali, vamos pegar a fruta, é muito melhor. Só que então vem o inverno, e diante do inverno acabam as frutas, já no outono começa a morrer, e aí não tem mais as frutas, né? Então o que acontece? De repente, eis que esses pequenos grupos de caçadores começam a retornar para aquele grupo, para aquela comunidade, trazendo animais e compartilhando. O que começa a acontecer? Uma migração. As pessoas agora começam a valorizar mais a figura do caçador. Então ele que antes era uma antítese do caçador de frutas, do catador de frutas, ele agora começa a virar a nova tese, né? Ele começa a ter uma concentração de poder, começa a mudar de um
tipo de personagem para outro. Porque agora ele vai se tornando mais relevante diante de uma nova necessidade que surgiu, né? Então, esse modelo ele demonstra como que as estruturas de poder elas começam a se alternar. Então, aquele modelo do Hegel, né, que a gente tem lá uma tese e uma antítese, e a tese ela é predominante, ela está em equilíbrio até que tem a crise. Bom, o que desencadeia a crise? A gente vai ver mais na frente, né, daqui a pouco a gente vai ver que tem outros fatores que provocam essa crise, mas principalmente é o surgimento de uma necessidade que aquela tese ou aquele tipo de opção, aquele modo de vida não consegue mais resolver. Então, aquele que antes não era o modo predominante, de repente ele se torna mais capaz. Quanto mais pessoas começam a aderir a esse novo modelo, mais ele começa a alterar a balança de poder. Tá? Então sempre vai haver um catalisador, uma necessidade que vai promover isso. Em uma sociedade equilibrada, as teorias políticas antigas elas definiram que uma teoria que é a chamada teoria de soma zero. É a teoria do macropoder de soma zero. No que isso se baseia? Ela diz o seguinte: na teoria de soma zero, a unidade de poder deve estar em equilíbrio entre governante e governados. Veja que no modelo anterior que a gente tinha mostrado aqui, a gente tem um desequilíbrio, mas não é entre governante e governado. É entre um modelo de poder, que seria a tese, e o outro modelo de poder, que seria a antítese. Mas não tem um desequilíbrio entre governante e governado. Tá? Dessa forma, as unidades de poder positivo do governante, somadas às unidades de poder negativo dos governados, deve sempre resultar em zero. Como que isso funciona? Vamos pensar o seguinte, eu vou puxar um exemplo aqui. Ó, aqui nós temos o seguinte exemplo. À direita, nós temos 4 personagens tipo, que seriam 4 cidadãos que têm, cada um deles exerce o seu poder, digamos, na forma da profissão, de uma maneira. Então, todos eles contribuem para a manutenção daquela comunidade, daquele ciclo que a gente viu. Por alguma questão de necessidade, eles passam a seguir um determinado governante. Em termos de unidade de poder, a gente teria o que aqui? O governante tem uma unidade, cada um deles, dos governados, tem uma unidade. No total, a gente tem o quê? 4 unidades de poder dos governados contra uma unidade de poder do governante. Então, temos um desequilíbrio. O que acontece? Como eles passam a seguir o governante, eles entregam o poder deles para o governante exercer. Então, o governante passa a ter o quê? O equivalente a mais 4 de unidade, que é a colaboração desses. E eles passam a ter o equivalente a menos 4. Por quê? Porque eles cederam 4 para o governante. Então, segundo a soma do conjunto, o que nós vamos ter aqui embaixo? 4, que representa ali o poder do governante, somado com menos 4, que representa a unidade de poder dos governados, 4 mais menos 4 vai dar 0. Isso é um estado de equilíbrio. O poder do governante é equivalente ao poder dos governados, ele não exerce um poder acima e tampouco os governados ficaram limitados na sua capacidade de exercer o próprio poder. Então, isso seria o modelo de soma zero. É um estado de equilíbrio. Enquanto uma sociedade está aqui, ela não vai entrar em crise e não vai ter possibilidade de uma antítese surgir para tentar substituir o modelo padrão. Quando nós temos um sistema assim, nós temos firmado um contrato social. Esse contrato social ele é baseado em 3 elementos: empoderamento, reconhecimento e realização. O que nós temos no empoderamento? Bom, primeiro que esse processo ele implica uma troca social. O poder ele é concedido pelas partes. Tá? Então, há uma troca aqui. Né? Essa troca
ela é justamente o dito contrato, né? O poder não foi tomado, o poder foi concedido. E foi concedido porque havia uma necessidade e alguém era capaz de resolver essa necessidade, mas iria precisar da ajuda dos outros. Então eles conferem a ele o poder. Conferir esse poder implica o quê? Em um reconhecimento. Existe um reconhecimento dentre os indivíduos de que aquele que recebe o poder soluciona as necessidades. E é por reconhecer que esse cara tem a capacidade de resolver a necessidade que a gente confere o nosso poder para ele, porque nós reconhecemos a capacidade dele. E terceiro, a realização. Os indivíduos se tornam conectados por esse contrato social. Né? Eles não são mais, eles são independentes justamente porque aquela necessidade é resolvida. Então, eles estão conectados uns aos outros e àquele que exerce o poder. A troca, ela só ocorre porque ao final todos esperam exercer sua autonomia e poder ao superar a necessidade. Então, veja, o poder não vai ser concedido para alguém se eu imaginar que no final da curva ali eu não vou conseguir exercer minha autonomia. Isso vai soar para mim uma armadilha. Eu falo, peraí, eu estou abrindo mão do meu poder, da minha liberdade, da minha autonomia, porque lá no final eu vou retomá-la de volta enquanto indivíduo. Agora, se eu estou concedendo poder para essa pessoa, ou para esse grupo, ou para o que quer que seja, e no final eu não vou ter nada disso, então eu vou virar um escravo. Então veja, há uma troca e um reconhecimento de que nós estamos conferindo poder para um lado, mas em troca nós vamos exercer o nosso próprio poder nas nossas vidas. Tá? Essa é a base de um contrato social e é dentro deste contrato social que a cidadania pode se exercer. Porém, isso só acontece quando a gente tem aquele estado de soma zero, aquele estado de equilíbrio. Mais para frente a gente vai ver que a estrutura macrofísica do poder e essa estrutura de soma zero, ela tem muitos outros fatores que não aparecem aqui, mas que a gente vai ver no próximo encontro como que eles vão de fato interagir. Mas nesse momento, vamos ficar na visão macro. Pode ocorrer um desequilíbrio e uma ruptura social. Afinal de contas, isso a gente já viu. Aquele ciclo do Hegel pressupõe exatamente isso. Existem basicamente três formas do modelo de soma zero entrar em ruína. Quais que seriam essas três formas? Primeiro, modelo 1, tirania e autoritarismo. Nesse primeiro modelo, a gente vê aqui pelo desenho, a figura dos quatro indivíduos ali daquela sociedade, vê que eles ficaram pequenininhos e o governante ficou maior. Né? Então a gente tem aqui a seta azul indicando o aumento do poder dele e a diminuição do poder da comunidade. Na tirania e no autoritarismo, a força de repressão ela vai subjugar as vontades e o poder dos indivíduos, desequilibrando a balança para o lado do governante. Então, aqui a gente tem uma balança de poder sendo mudada, sendo desequilibrada em favor daquele que detém o poder. Então, o contrato está sendo quebrado aqui. Porque não temos mais uma soma zero. Nesse caso, a força da repressão está impedindo o grupo de exercer a sua liberdade e sua autonomia. E o poder está sendo exercido apenas pelo governante. Então, houve uma ruptura daquele contrato. Temos também o segundo modelo, que também pode acontecer. Nesse aqui, veja que os quatro indivíduos da comunidade eles estão muito maiores. E o governante, coitado, agora ele ficou pequenininho, né? Ele perdeu o poder dele. Esse é o tipo de caso em que acontece quando há insubmissão ou insurreição, mas não do governador, do grupo que é governado.
Na insubordinação ou insurreição, os indivíduos deixam de reconhecer a autoridade e minam o poder do governante, não acatando as suas decisões e não colaborando com a realização conjunta. Veja que, na verdade, o governante de qualquer grupo, o poder dele não é um poder maior do que o dos outros, é um poder que é conferido pelos outros. E se os outros não reconhecerem mais a autoridade dele, elas não vão mais conceder o poder individual delas para ele. Resultado, elas não o acatam ao poder dele. Então ele diz, olha gente, a partir de agora, nós vamos agir de tal maneira para garantir, né, que haja os melhores resultados para nós. Tá? E para isso nós vamos pedir para que todos venham aqui às 8 horas da manhã. Quando dá meio-dia, as pessoas começam a aparecer uma, o outro aparece às 4, outro aparece às 6, o outro nem vai. Né? Então, esse não reconhecimento, o resultado, todos os planos do governante vão por água abaixo, por pura e simples evasão e afastamento dos seus governados. Né? É como você combinar com uma equipe que vocês vão estar em tal hora para fazer tal coisa, mas no final só você faz e ninguém mais te ajuda a fazer. Por quê? Porque não reconhecem a força daquele próprio ciclo. Na verdade, aqui a gente tem uma quebra do ciclo, né? E temos ainda um terceiro modelo, porque tem um elemento aqui que até o momento a gente não considerou, mas que é fundamental. A forma pela qual o poder desses grupos como um coletivo existe. Como que esse grupo aqui realiza as coisas? Eles não vão lá apenas sozinhos e fazem. Eles construíram organizações, instituições, empresas, órgãos, e essas são as máquinas de realizações coletivas, para que possam fazer algo em termos de comunidade toda a usufruir. E aí nós temos o terceiro modelo, em que o problema é na ineficácia das instituições. Então, olha só, o que nós temos aqui? Tanto governante quanto indivíduos colocaram a força, a unidade de poder deles na realização do que eles pretendiam, do seu plano, para as instituições realizarem. E veja que todos eles perderam o poder, por quê? Pela ineficácia das instituições em cumprir os planos coletivos. Então, resultado, eles não resolveram a necessidade. Se não resolver a necessidade, nenhum deles pode exercer autonomia. Então, o que nós temos aqui nesse modelo? A ineficácia das instituições para realizar as vontades do governante e governados faz com que haja um desequilíbrio total de poder. Tá? Então, aqui só remetendo, lembro que a gente falou da indústria cultural. Então, assim, o elemento das indústrias, a gente vai ver isso mais para frente, e das organizações, ela entra como um terceiro poder aqui. Tá? E que pode arruinar e desequilibrar a estrutura social. Mas, em compensação, quando tudo isso aqui funciona, aí a gente tem aquele estado equilibrado de soma zero de poder, mas de realização cada vez maior, que é o que as sociedades costumam chamar de prosperidade. Esse conjunto todo nos leva a esse super, mega, ultra blaster gráfico, que na verdade isso aqui é apenas uma evolução desse gráfico que a gente tinha colocado antes da macrofísica social. O que nós temos aqui? O mesmo gráfico, mas temos algo a mais nele aqui. Nós inserimos o ciclo de Hegel, o ciclo evolutivo de Hegel foi colocado aqui. Então veja, agora a gente consegue entender o seguinte: tese e antítese disputam o poder. O que alterna de uma para outra é a autoridade que cada uma delas exerce. Enquanto o poder está localizado na tese, ou seja, a tese é capaz de resolver uma necessidade coletiva, ela predomina em um estado de equilíbrio.
Quando a tese não é mais capaz de resolver uma dita necessidade, a antítese começa a aparecer como alternativa. A autoridade da tese começa a reduzir e da antítese começa a aumentar, até a hora que existe uma crise. Essa crise ela pode ser provocada por qualquer um daqueles elementos que a gente viu. O modelo 1, o modelo 2 ou o modelo 3. Essas três crises elas são uma indicação de que o poder predominante está ruindo e um novo deve surgir. Só que ele só vai surgir mediante o quê? Uma possível ruptura, ou por abandono, ou por revolução, ou por transformação, ou o que for. E que inclusive vai ser o quê? A exerção, o exercer da liberdade e da autonomia desses grupos que vão se desmanchar e se reconstruir. Então, os movimentos históricos que a gente já abordou com Hegel e que a gente já retomou no comecinho desse encontro, eles estariam todos seguindo esta estrutura da macrofísica do poder e da macrofísica social. Ok? Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha dado para entender essas loucuras de gráficos hiper blaster coloridos. Eu preciso aprender a fazer isso aqui 3D para vocês usarem um óculos, vai ficar uma coisa maravilhosa. Nos encontramos amanhã para tirar dúvidas, para a gente esclarecer um pouco mais, correlacionar mais ideias e até lá.